Você já viu uma cápsula para guardar objetos feita de PVC? Com ela, é possível guardar diversos objetos, desde pequenas ferramentas até insumos para seus reparos, seja em um serviço prestado ou para a organização de seu local de trabalho. Aqui vou mostrar o que vou guardar em meu uso diário. Estou colocando brocas para alvenaria, um par de flanges de adaptação para disco de alvenaria de esmerilhadeira, uma flange para disco de borracha, veda rosca, mas não se restringe a isso, e fita isolante. Essa cápsula ou caixa de ferramentas é bem versátil. Tem um sistema de fechamento por giro da estrutura ou da tampa. Hoje, aqui no canal, vou dividir com vocês todo o passo a passo da execução dessa cápsula de PVC. Coloquei uma alça em corda para facilitar o transporte. Pode também colocar um mosquetão. Caso não caiba na mochila, é só ancorar na parte externa. Se estiver gostando do vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos ao passo a passo desse tutorial. Aqui estou usando um tubo de 75 mm. Para a tampa, optei por deixar com 195 mm ou 19,5 cm. Já a estrutura dessa cápsula tem 285 mm ou 28,5 cm. E por fim, 2 tampões ou capes, como outros também conhecem. Cola de PVC ou instantânea e a corda, se optarem fazer uma alça. Recapitulando, a base com 285 mm, a tampa com 185 mm e 2 tampões, cola de PVC e a corda caso opte em fazer uma alça. Com o auxílio de uma régua, pode ser de alumínio, dessas que pedreiros usam. Faça uma marcação linear de ponta a ponta. Aqui estou fazendo a tampa. Agora vou determinar o furo da serra-copo. Como ela tem 38 mm, arredondei para 40 20 mm do eixo da serra-copo e 20 mm de sobra da tampa. A tampa, ao girar, fecha ou abre a cápsula. Essa marcação é importante para que os furos fiquem com medidas iguais e alinhados. Repita o processo do outro lado com as mesmas medidas. Lembrando novamente, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Uma observação: essas medidas podem variar conforme o diâmetro do PVC que irá usar e suas necessidades. Definindo as medidas e fazendo essa marcação, já pode executar o furo na tampa com a serra-copo. Como disse anteriormente, usei uma serra-copo de 38 mm, porém você pode optar por uma maior conforme a sua necessidade ou o diâmetro do PVC. Essa cápsula é bem útil para guardar pequenos objetos e ferramentas. Serve também como porta-treco. Veja como os furos estão alinhados. Todo capricho é pouco, pois ela é bem prática. Finalizando os furos, iremos agora traçar as linhas do corte com uma régua na mesma largura do diâmetro dos furos, e assim garantido um corte perfeito. Após fazer as duas marcações, optei por cortar com uma micro-retífica, como vai ver a seguir, mas você pode usar uma esmerilhadeira ou uma serrinha de arco para executar esse corte. Todas elas funcionam muito bem. Procure manter um alinhamento ao serrar. Seguindo a marcação, não tem erro. E aí? Vamos bater um papo? Vou te falar uma coisa. Tenho 3 dessas, e garanto para você, é mais útil e prático do que possa imaginar. Carrego muita coisa com isso, principalmente miudezas. Com essa cápsula não fica espalhando dentro da caixa de ferramenta ou mochila. Com o corte finalizado, vou separar essa parte de cima, usando a primeira marcação que fiz onde determinei os furos. Essa separação parcial da peça é importante para que encaixe sobre a outra que tem o mesmo diâmetro e gire com naturalidade sem atrito. Esse corte é feito apenas na tampa. Veja como vai ficar essa peça, separado apenas na parte superior. Após finalizar esse último corte, pegue uma lixa e dê o acabamento. Procure quebrar as quinas para não haver problemas ao fechar e abrir a cápsula. E não esqueça de fazer a limpeza da marcação com um pano umedecido em álcool, porque aqui eu tinha esquecido. Na estrutura da cápsula, marque uma linha com uma régua para definir os furos da serra-copo. Essa peça é a que tem 285 mm. Agora você vai entender porque fiz um corte separando a parte superior da tampa. É para encaixar uma sobre a outra e girar com facilidade. Vou colocar os tampões para um ajuste melhor e conferir as medidas, e executar a furação conforme o ajuste. Mas ainda não vou colar. Tá gostando? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada.
Veja que para a estrutura da cápsula determinei uma medida de 20 milímetros em função da tampa e baseado na medida da serra-copo de 38 milímetros. Observe que a medida de 20 milímetros é a partir da tampa. Faça essa medida dos dois lados. E não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar com seus amigos. Desmonte a cápsula. Foi por isso que não colei os tampões. Esse processo é quase igual ao anterior, por um detalhe diferente. Vou explicar mais para frente. Faça as duas furações com a serra-copo de 38 milímetros para fazer a entrada da cápsula. Mais uma vez quero lembrar que você pode usar tubos de diâmetros diferentes e medidas conforme suas necessidades. Após furar, vamos traçar as duas linhas de marcação que serão cortadas unindo os dois furos. A diferença dessa peça é que não vamos separar essa parte como fizemos na tampa. Essa cápsula de ferramentas ou porta-trecos é sensacional. Você precisa fazer a sua. E claro, é um reaproveitamento de materiais que provavelmente seriam descartados. Então, qualquer sobra, pode guardar para fazer a sua. Talvez você só precise comprar os tampões. O que é barato em relação a uma caixa de ferramentas ou porta-trecos, e ainda vai reutilizar materiais que seriam jogados fora. Passe uma lixa para fazer o acabamento. Procure quebrar as quinas com a lixa, uma lima ou até uma ponta montada, para evitar o atrito indesejado de uma peça na outra. Veja como fica depois de montado. Mas ainda não colei os tampões. Optei por fazer uma alça de corda. A colagem será feita por último. Vou mostrar a seguir como fiz a alça. Olha como gira, abre e fecha com facilidade. Em um dos tampões, fiz 2 furos com uma broca de 4 milímetros, pois a corda que vou usar também é de 4 milímetros. Passe a corda e veja a utilidade, pois assim facilita o transporte, carregar ou pendurar em algum ponto de fixação. Em cada uma das pontas da corda, vou usar 2 arruelas que também têm um furo de 4 milímetros. Essa parte, o que vai determinar o tamanho do furo e da arruela, é o diâmetro da corda que você vai usar, e a arruela é apenas um reforço. Faça um nó em cada uma das pontas para finalizar a alça. E não esqueça de fazer a limpeza com álcool ou thinner para tirar as marcações em caneta, porque anteriormente havia esquecido. Agora monte e cole os tampões. Você pode usar tanto cola de PVC, aquelas usadas em encanamentos, quanto cola instantânea tipo Loctite. Mais um projeto finalizado e útil para o dia a dia, sua oficina ou transportar miudezas. E aí, curtiu o passo a passo da nossa caixa de ferramentas de PVC? Me conta aqui nos comentários o que você achou e se vai colocar a mão na massa. Se essa ideia te ajudou, já sabe, deixa seu like e compartilha com aquele amigo faz tudo ou com quem adora um projeto sustentável. Essa caixa é realmente útil, prática e fácil de fazer, né? E claro, não se esqueça de se inscrever no canal @simplificaai. Sua inscrição é super importante para a gente continuar simplificando sua vida com mais tutoriais e dicas. Ative também o sininho para não perder nada. Até o próximo vídeo e valeu!